A paz do Senhor, meus queridos, aqui é a pastora Ilza Franco. Estamos na segunda parte do estudo Conhecereis a Verdade. E hoje vamos falar sobre a verdade liberta corpo, alma e espírito. Precisamos de libertação em todas as áreas. Somos seres tricotômicos, possuímos alma, corpo e espírito. O apóstolo Paulo nos aconselha a manter essas três áreas preparadas para a vinda do Senhor Jesus. Ele diz: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. O vírus do pecado provocou um estrago muito grande na vida do ser humano. Ele atingiu todas as áreas da nossa vida. Espírito, alma e corpo são atacados por doenças e enfermidades provocadas pela presença do pecado, que funcionam como prisões. Essas prisões são como fortalezas que nos impedem de viver a plenitude do que o nosso Deus planejou para nós. Podemos destruir essas fortalezas. Paulo diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Só Jesus pode libertar dessas prisões. A libertação vem através da cura, e a cura só ocorre depois da conversão. Libertação pela cura do corpo. O nosso corpo segue três comandos: do sistema nervoso, dos instintos e da alma. O comando do sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável pela maioria das funções de controle em um organismo, coordenando e regulando as atividades corporais. É dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Não temos como interferir nesse comando. Ele funciona de forma involuntária e inconsciente. E o comando dos instintos? Os instintos comandam as reações do corpo a fim de mantê-lo vivo. Os principais instintos são o medo, os aspectos fisiológicos e a libido. Eles têm como função promover a preservação da vida, do corpo e da espécie. Instinto de preservação da vida. A preservação da vida está relacionada ao medo, instinto básico e essencial que nos faz fugir de situações que podem custar a nossa vida. O pecado trouxe um descontrole nesse instinto, levando a extremos. Ou a pessoa vive desafiando todos os limites sem nenhum medo, ou se torna totalmente dominada por ele. O descontrole nesse instinto é extremamente perigoso e prejudicial à vida. E o instinto de preservação do corpo. A preservação do corpo está intimamente ligada à satisfação das necessidades fisiológicas. As principais são sede, fome, sono e excreção. Esse instinto funciona intimamente ligado ao sistema nervoso. Porém, o pecado leva também ao descontrole, principalmente em relação ao sono e à fome. E o instinto de preservação da espécie? A preservação da espécie se dá através da libido, expressa pelo impulso sexual. Libido é a procura instintiva do prazer sexual. O descontrole nesse instinto tem provocado as mais terríveis cenas de abusos sexuais e tragédias humanas. Aliás, foi por causa de pecados nessa área que o mundo foi destruído nos dias de Noé, está registrado em Gênesis 6. E Sodoma e Gomorra foram destruídas nos dias de Ló. Em Gênesis 19 está registrado esse fato. Como podemos constatar, o pecado causou um dano terrível em nossos instintos. O ser humano, sem Deus e sem o controle do Espírito Santo, faz coisas absurdas e estarrecedoras sob o comando dos instintos. Como discípulos de Cristo, não podemos continuar sendo controlados pelos instintos.
Na verdade, os instintos precisam ser subjugados e colocados para funcionar a nosso favor, não ao contrário. E isso só passa a acontecer após a conversão e a presença do Espírito Santo em nós, que nos conduz no processo de santificação. Paulo nos dá o exemplo, ele afirma: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 25 a 27. O Senhor Jesus, ao repreender os discípulos que foram convidados por ele para acompanhá-lo no Getsemane, mas que foram dominados pelo sono, afirmou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Cabe a nós, como discípulos de Cristo, subjugar os nossos instintos, para que eles sejam curados e libertos para a glória do Senhor. E o comando da alma? A alma se comunica com o mundo exterior através do corpo. O que fazemos através do corpo reflete como está a nossa relação com Deus. Se estivermos em comunhão com Ele, a nossa alma se utiliza do nosso corpo para a glória dele. Se, porém, não formos guiados pelo Senhor, a nossa alma demonstra isso, enviando comandos para que os nossos membros façam tudo que é contrário aos ensinamentos do nosso Mestre. Os olhos são a janela da alma. Essa frase, os olhos são as janelas da alma, não é um verso bíblico. Porém, corrobora com o que Jesus afirma. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Lucas 11, 34. A alma doente precisa ser curada para que haja verdadeira libertação do corpo. Só assim podemos ser a luz do mundo, como Jesus fala, Mateus 6, versos 14 a 16. No próximo vídeo falaremos sobre a libertação pela cura da alma e do espírito. Não perca! Se você gostou do conteúdo desse estudo, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém?